Olá, então vamos dar continuidade à concepção e agora vamos mergulhar aqui num outro ponto. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos mergulhar aqui num outro ponto onde nós vamos trazer que tipo de pensamentos e sentimentos estão relacionados com o trauma da concepção. Ok? Então, aqui é interessante nós prestarmos atenção ao que é que vai surgir, se há uma identificação com a maioria das características. O que eu aconselho a nós fazermos é ter caderno e caneta e podemos ir pontuando, ok? Quantas vezes, pode ser um pontinho ou pode ser um número que nós quisermos colocar, pontuando quantas vezes há coisas que fazem sentido, porque não vamos ter tempo para estar a escrever o que eu vou dizendo. Pode sempre colocar esta gravação para trás, não é? Mas aqui o mais importante é ver dentro de todas estas características se são muitas que nós nos estamos a identificar. Então aqui é sinal que há um bloqueio, este bloqueio está a gerar certas coisas na nossa vida, ok? Então vamos começar. Primeiro, pensamentos e sentimentos relacionados com o tempo, o ser errado, o planeta errado, os pais errados, eu se calhar fui adotada, ou talvez pertença aos vizinhos, este tipo de crença que nós às vezes nem somos capazes de compartilhar com outras pessoas, estes pensamentos doidos, mas que eles existem. Então, eles parecem ser mais saudáveis, os vizinhos, do que os meus pais. Uma negação da nossa família, uma negação do tempo, do planeta, da vida, é sinal que a concepção pode estar muito ligada assim. O pensamento é, eu não pertenço ao aqui, e isto pode formar a base da lei pessoal, eu não pertenço, por exemplo. Ou eu sou diferente, também pode vir por aí, este tipo de crença. Segundo, um sentimento de ter sido arrancado do paraíso. Sei que isto parece muito estranho, este tipo de conversa, mas há um sentimento que muitas pessoas têm, que é que estavam a viver num sítio muito melhor. De repente vieram para aqui com uma espécie de castigo. Quem sabe, se não há uma certa verdade, mas não há castigos, há assim uma aprendizagem. Esse sentimento de ter sido arrancados do paraíso pode ter muito a ver aqui com este trauma da concepção. Vemos num sítio melhor para um sítio que é terrível, que o planeta é terrível, a vida é terrível. Ilusões de ser um anjo caído que foi forçado a vir para cá. Está dentro da mesma linha, não é? Isto eu sei que pode parecer assim muito estranho, mas há aqui umas crenças inconscientes e eu estou a ler de propósito porque vai tocar em alguns de nós. Dificuldades em fazer escolhas. Portanto, a habilidade de escolher é comprometida pela indecisão inicial sobre encarnar no corpo físico ou não. Aquelas pessoas que parece que demoram um imenso tempo quando vão jantar fora em escolher um prato ou em escolher a roupa que vão levar vestidas. Eu estou a dar coisas assim muito práticas, simples, mas há outras escolhas, não é? Escolher mudar de profissão, escolher o curso, escolher a profissão, escolher se deve ficar naquele relacionamento ou não. Depois vamos vendo que tipo de a dificuldade que temos em não confiar na nossa decisão. Dificuldades de comprometimento, pessoas que têm muita dificuldade com o compromisso, negação inconsciente do comprometimento, e internar compromete outros comprometimentos, outros compromissos, facilitando especialmente as conexões amorosas, não nos comprometermos com um relacionamento amoroso, mas não só a nível profissional, não nos comprometermos com a nossa palavra, dar a nossa palavra a alguém e ser difícil nos comprometermos com ela, compromisso no trabalho, na nossa parte profissional, toda essa parte que é a dificuldade de compromissos está muito ligada aqui à concepção. A concepção está relacionada com o começo, então o jeito que a pessoa começa os projetos pode refletir traumas da concepção. Então, como é que eu começo um projeto? É muito difícil começar, ou eu começo e estou com um sentimento muito grande de medo, de ansiedade, de rejeição. Como é que tem sido na nossa vida, isto é irmos observando, como é que têm sido os projetos iniciais? Porque concepcionar é o início, é conceber algo. É-me fácil criar, conceber algo? Ou eu tenho constante medo, ansiedade, uma urgência qualquer, um medo que não aconteça, ou ando a adiar constantemente, quero criar aquilo, mas ando a adiar porque não confio, não acredito? Então, é começar por aí.
Mas, ora, agora costumam ser pensadores brilhantes, geralmente génios, pois vivem muito no mundo das ideias. Sim, porque são pessoas altamente mentais. No plano das ideias, estão mais conectadas com a mente, então com a imaginação. Não podem ser grandes criadores, podem ser génios, porque não habitam tanto no campo físico, não é? Estão constantemente nas suas cabeças e por isso lideram com as suas cabeças a vida, mentais. Podem ter medo da insanidade, podem ter medo da loucura por causa disso, podem ter dificuldades em encontrar o seu lugar na vida, não dão geralmente muito valor a respeito de quase tudo e falham em querer conduzir qualquer tipo de coisa. Então, geralmente não dão valor a si próprios e muitas coisas que a vida muitas vezes está a oferecer e dar também não dão valor, não estão a dar valor à própria vida assim, mesmo que lhes caia no colo, geralmente não dão valor, desvalorizam muitas vezes e não é consciente, até pode parecer que primeiro estamos muito gratos, mas quem tem este trauma muitas vezes está constantemente a não confiar e a não agradecer o que lhe está a ser dado. Eu tenho vivenciado isso, tenho curado isso na minha vida. Então, trabalhar a gratidão, trabalhar o valor por ser quem somos, é muito importante aqui. E falham em querer conduzir qualquer coisa, pois porque se eu não dou valor, eu não vou querer conduzir nenhum tipo de processo, nenhum tipo de trabalho, não vou querer escolher, avançar, estou constantemente a desvalorizar as minhas opiniões, as minhas ideias, o meu poder criativo, não é? Então não vou querer conduzir nada na vida, não é? Não sabem o que estão a fazer aqui e podem ter um pensamento causal básico como eu não quero estar aqui, muito típico. Criam situações e circunstâncias que trazem o sentimento de não pertença e sentem-se fora do lugar. São os tais outsiders, como nós chamamos, estão fora do lugar. Usam o corpo como se fosse descartável, pois sentem-se desconectados da própria vida, logo não cuidam amorosamente do corpo. Então, o que é que se trabalha muito no Rebirthing? O que é que nós vamos dando ferramentas para podermos curar isto? A conexão, o vínculo ao corpo. Cuidar do corpo, massagear o próprio corpo, ou receber massagens de outra pessoa, o toque é muito importante, o abraço é muito importante. O começar a olhar mais para o corpo, mesmo em frente ao espelho, começar a sentir o corpo, caminhar nele, caminhar com ele. Entre outras coisas que vamos fazendo para nós nos ligarmos à vida é o contacto com a natureza, não há nada melhor. Passar o maior tempo possível na natureza, em contacto com, isso liga-nos muito à vida em nós. Então, podem punir constantemente o corpo por isso, por acidente, ou seja, criar acidentes constantes, punindo o corpo. Uma das formas em punir inconscientemente o corpo pode ser através de comportamentos masoquistas, especialmente nos relacionamentos sexuais, acontece sim, ou fazer tatuagens, ou colocar piercings com exageros, quando estamos sempre a magoar o corpo. Outra das formas é comportamentos de destruição do que nós vamos fazendo, que é a ingestão de químicas, de coisas que são autodestrutivas, ou estar em jejuns constantes, onde não há uma regulação, onde não há uma consciência do que se está a fazer. Nada contra os jejuns, é uma coisa que trabalhamos muito no Rebirthing, não é olhar para isso, para a parte alimentar, mas perceber se estamos a fazer isso como uma forma de desconexão com este corpo e da vida, de não respeitar o corpo e de sacrificá-lo, porque isto acontece muito neste processo da concepção. Podem negar os direitos do corpo, levando ao jejum extremo. Eu estava aqui a falar já mais à frente, não é? Já estava à frente, ou outros regimes exagerados de dietas, as pessoas entram naquelas dietas de sacrificarem constantemente o corpo, não o escutarem. Podem ser atraídos para o corpo psíquico e assim sofrer desilusões. O corpo psíquico é o quê? É estarmos constantemente nesta mente e nestas emoções totalmente desconectados do corpo e da realidade que o corpo nos mostra, que o corpo sente muito. Então nós vamos criando constantemente desilusões porque estamos a viver numa ilusão das nossas emoções, do turbilhão de emoções que não estão a ser curadas. Podem ser atraídos para experiências psicodélicas, então através de drogas e outros meios. Agora está na moda muito processo a nível do xamanismo da ayahuasca, rapé, nada contra, eu não sou a pessoa
com experiência para poder falar nisso, mas a pouca experiência que eu tive por mim e o que eu vejo é que muitas vezes são processos muito sagrados de cura, que essas plantas são medicinais, que há realmente uma força muito grande nessas medicinas, mas é quando é tratado com respeito e é quando é tratado com necessidade de usar essas plantas. Nós muitas vezes queremos corta-matos para o nosso processo de cura, em vez de passarmos pelo processo natural, temos que passar para olhar para as nossas dores. E esses corta-matos muitas vezes têm a ver com este tipo de trauma. É um escape constante da realidade. Então, criar escapes para esse tipo de experiências psicodélicas é muito comum neste tipo de trauma também. Podem ter uma mentalidade de sacrifício, porque a vida parece não ter sentido, então pode ser facilmente sacrificada a vida, não damos valor à vida, não existimos nela, então nem fazemos por escolher viver, experienciar a vida com prazer. A vida pode ser facilmente sacrificada. Podem ter pensamentos de abandono como punição pelos sentimentos de culpa por acharem que foram abandonados por Deus ou que o abandonaram de alguma forma, alguém o abandonou. Podem ter uma forte ânsia de morte, uma ânsia de morrer para voltar para casa. O pensamento causal é: eu tenho que morrer para ter uma unicidade. O que é que acontece neste tipo de estruturas de pessoas? São geralmente, e vê-se muito em jovens, aqueles atos inconscientes de altas velocidades, de desportos radicais que colocam a vida constantemente em risco, muitas vezes está ligado a este trauma, sim. Então, vamos gravar outro vídeo, para isto não se tornar tão extenso, sobre o que vem a seguir. O que é que o trauma da conceição está ligado ao propósito de vida, só para finalizarmos? Os pensamentos relacionados com a nossa conceição são muitas vezes importantes dicas para revelar o nosso propósito de termos nascido nesta vida. Então, por isso é que depois vem aquele trabalho que já vem de Bob Mandel e Sandra Ray, sobre uma visualização, visualizar a conceição e buscar essa memória, não é? Um trabalho que já é feito aqui no Renascimento. Então, até já, até o nosso próximo vídeo.